Olá, tudo bem? Nesse vídeo, nós vamos abordar a orientação profissional desde a perspectiva da ciência psicológica e da ética profissional. Vamos lá? A orientação profissional não é uma prática restrita ao psicólogo. No entanto, quando realizada por este profissional, deve estar norteada pelos aspectos éticos dessa profissão. Essa é uma grande responsabilidade do profissional psicólogo, já que quando o mesmo atua em desrespeito aos princípios éticos, técnicos e científicos da psicologia, não só comete um erro, mas contribui para que outros profissionais concluam que a atuação do psicólogo não é algo sério, ou que é algo facilmente realizado por qualquer pessoa. A psicologia, enquanto ciência, ainda busca se firmar como uma prática fundamentada em princípios científicos, sendo que muitas das intervenções utilizadas por psicólogos carecem de uma reflexão crítica por parte dos mesmos, facilitando então a proliferação de pseudopsicólogos, que se intitulam como sendo capazes de proporcionar muito mais do que um profissional psicólogo formado pode proporcionar. Sendo assim, se faz necessário que aqueles que realizam a orientação profissional enquanto psicólogos se questionem sobre a validade dos métodos empregados, se os testes utilizados são adequados e estão válidos para a utilização, bem como seguir preceitos éticos preconizados no Código de Ética Profissional do Psicólogo. Um desses preceitos é que o psicólogo deve prestar serviços psicológicos de qualidade, em condições de trabalho dignas e apropriadas à natureza desses serviços, utilizando princípios, conhecimentos e técnicas reconhecidamente fundamentadas na ciência psicológica, na ética e na legislação profissional. Um exemplo de não se seguir no preceito acima é aceitar realizar uma orientação profissional sem adequado conhecimento na área. Nesse sentido, é comum encontrar profissionais que realizam um processo de orientação profissional, sobretudo ancorado na aplicação de testes psicológicos. Aqui temos dois riscos. O primeiro é a utilização de testes psicológicos desfavoráveis ou que não sejam adequados para um processo de orientação profissional. O segundo erro seria acreditar que somente a aplicação de testes e a sua correlação já seriam suficientes para um adequado processo de orientação profissional. O processo de orientação profissional, quando desenvolvido pelo psicólogo, se constitui como um processo de avaliação psicológica e, sendo assim, implica uma série de cuidados que vão desde a escolha do instrumental técnico, por exemplo, testes, dinâmicas, entrevistas, a serem utilizadas, passando pelo arcabouço teórico que vai dar essa sustentação e vai ajudar a associar os dados obtidos até a elaboração do documento a ser entregue para o orientando. Esse é um outro ponto muito importante. O psicólogo, ao realizar uma prestação de serviço, é obrigado a informar sobre os resultados, transmitindo aquilo que julgar importante para a pessoa atendida. No caso da orientação profissional, os aspectos importantes são todos aqueles que, desde alguma forma, se relacionam com a escolha por parte do orientando. Aqui se faz necessária uma capacidade de análise e síntese. O laudo psicológico não deve ser um documento marcado pelo excesso de informação. Ele não é um meio de fofoca, mas sim de apresentação de aspectos que são importantes para o objetivo final do orientando, que nesse caso é a clarificação sobre a sua escolha profissional e o seu autoconhecimento. E porque o documento a ser produzido é um laudo psicológico, isso se deve ao fato que, de acordo com a Resolução 06/2019 do Conselho Federal de Psicologia, o laudo psicológico é o documento adequado de ser emitido quando for realizado um processo de avaliação psicológica. Já que a orientação profissional se constitui como um processo de orientação psicológica, de avaliação psicológica, ou seja, é um processo técnico-científico e estruturado que investiga fenômenos psicológicos com o intuito de subsidiar decisões, o laudo deve ser o documento emitido pelo psicólogo. A emissão de documento adequado à demanda é também o cumprimento de um dever ético, sendo que, como você pode perceber,
Toda a atuação do psicólogo deve ser pautada no sério compromisso com a ciência psicológica, com a ética profissional e, sobretudo, pelo respeito à pessoa que buscou essa intervenção. Eu espero que esse conteúdo tenha acrescentado ainda mais conhecimento aos seus estudos. Até a próxima!